Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui hoje sem nosso terceiro elemento. A doutora Amanda não tá aqui, mas a gente trouxe um quarto elemento. Gabi Messeder. Sim, a Gabi já tem até o jargão. Olá, ouvintes. Meu nome é Gabi Messeder. Tava só esperando pra falar. Boa. Bem-vindos ao nosso podcast Chama a Clínica. E nós temos um convidado mais que especial, que ele vai se apresentar, o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Posso criar um jargão também? Manda ver, a casa é sua. Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, eu sou o Caio Costa, sou acadêmico de medicina do 8º período das Ciências Médicas aqui de BH. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado. E a gente vai falar um pouco sobre assuntos importantes, de grande interesse e de dúvidas também ao longo desse episódio, que é um pouquinho dessa construção da carreira acadêmica, como que é para vocês dois. A gente tá com um acadêmico aqui do 8º período e a Gabi... Caiu um exemplo. exemplo a ser seguido, A Gabi vai entregar tudo. Eu já... Caio, sei... Pra começar, que ele foi um dos os primeiros ouvintes do Chama a Clínica. Só isso já destaca. Gente, o currículo do Caio é 10. Sim, esse episódio 1. Alô, Enari, currículo 10 para o primeiro ouvinte do Chama a Clínica. Ele já abriu várias portas. Ele merece tudo ou nada. Tudo. E a Gabi, que tá no 5º período. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa carreira docente, sobre os desafios que vocês têm encontrado. E o Caio fez um negócio super legal, que foi um estágio fora, né, Caio? No início desse ano, eu arrumei um observership fora do país, na Universidade de Miami. E assim, foi um turnover na minha formação. Assim, desde mais ou menos o 3º período, que foi quando virou a pandemia, eu tive vários turnovers no curso. Então calma lá que você vai entregar todos eles aqui pra gente. Ficou quanto tempo fora? Não, fiquei um mês só. Um mês? Não, mas só o suficiente pra aprender muito, rir e chorar. Porque 3 anos. É uma imersão, né? É uma imersão. Nós vamos falar sobre isso. Foi só um spoiler. Um sumário. Um spoiler. A primeira coisa de quem senta aqui nessa cadeira é contar um pouco da sua história pessoal. E ela envolve o porquê de ser médico. Tá. Bom, eu sou de Sete Lagoas, morei um tempo em Divinópolis e aí mudei pra BH pra poder estudar e tal, abrir algumas portas. Mas eu acho que eu meio que escolhi medicina pela união de, tipo assim, poder trabalhar com pessoas e ainda conhecer um pouco de cada uma delas. Assim, foi meio que... Não foi aquela coisa de, desde pequenininho eu queria medicina, não. Eu decidi que eu queria medicina no 3º ano do colégio. Legal. E aí, eu fui meio sem muito conhecer, porque eu não tenho nenhum parente muito próximo médico. Mas eu acabei me encontrando e, assim, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Que bonitinho. Eu nunca tinha ouvido falar isso, assim, que essa motivação foi conhecer pessoas e da história delas, né? É lindo, porque a gente escolhe... geralmente é o ajudar e não, foi conhecer. Muito legal. Você vai eliminando algumas coisas. Eu gosto de matemática, mas não faço, não quero isso pra minha vida. Gosto um pouquinho de história, mas não tem nenhum curso que, caramba, me chama muita atenção e eu quero. Eu falei, esse negócio de medicina aí é legal. Vamos conhecer um bocado de pessoas. E se encontrou. A gente é um escutador de histórias, mas a gente também é um contador de histórias. Então você vai descobrir isso, e você já deve estar descobrindo isso ao longo da sua carreira, que a gente vai... a gente escuta muita história, e é isso que você falou, tá? Eu quero saber das histórias, e aí a gente começa a contar as histórias. E colecionar histórias. E você gostou demais, você vira um contador de história mesmo. Isso a gente bate pra... mas não, e contar histórias assim, e como que na hora que a gente conta um caso clínico mesmo, a gente tá contando, e tem várias frases, que a gente já citou aqui, a gente gosta muito de falar frases assim, um caso clínico é muito mais do que uma doença. O caso clínico é a história de uma pessoa, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de sinais e sintomas, você está falando, e você vai além disso, eu acho que você está construindo uma visão médica que é ampla e que é muito do clínico, que a gente gosta de falar. Essa é a segunda pergunta, por que clínica médica? Eu tava doido pra responder essa pergunta nesse gancho. Porque a clínica médica é soberana? Você já viu isso? É a melhor? Tipo,
essa oportunidade de poder pegar a história de um monte de gente e adicionar elas à minha, eu acho que, tipo, foi a parte que mais me encantou na clínica médica. E assim, não tem outra especialidade que você consegue ter tanto contato com as histórias e do porquê do paciente estar ali, igual a clínica. Muito legal escutar isso, né? Gente, assim, do menino cadê o lenço? Vou derramar lágrimas aqui hoje nesse estúdio. Essa convicção pela Lágrimas de clínica alegria. médica, né? A virginiana chora às vezes. Eu acho que a gente escutar isso de um acadêmico no 8º período, assim, que a gente sabe que tá na parte final da faculdade, assim, agora as coisas vão se encaminhando, mas essa convicção numa especialidade que por vezes é considerada... Preterida mesmo, né? Assim. É secundária, assim, que a gente vai... Hoje eu escuto muito do acadêmico, eu não tô falando que tá errado, tá? Eu quero qualidade de vida. Eu quero uma especialidade que me dê tranquilidade financeira. De jeito nenhum eu tô falando que está errado. Agora, eu acho que o principal eu quero uma especialidade que eu vou ser feliz. Vou me realizar. Igual você se encontrou dentro da medicina, é possível se encontrar dentro de uma especialidade, né? O que eu penso é que, tipo assim, de forma alguma, assim, vocês falando que eu tô pro final do curso, eu não tô, ainda tem mais 2 anos ainda. Não me sinta mas assim. Você queira ou não. Eu acho que dificilmente vai ter alguma coisa muito impactante que vai mudar a minha decisão de fazer clínica. Não, se tiver, a gente vai mudar essa ideia. Não existe chance. Agora você vai sofrer o bullying que eu sofro. De maneira alguma, você deve fechar a sua cabeça ou suas portas para outras oportunidades. Igual, por exemplo, eu tô quebrando a cara agora, porque eu sempre fui, já tem uns 1 ou 2 anos que eu sou a pessoa chatinha da sala que fala, olha, a clínica é sempre soberana. Uhum. E tudo tem que ser baseado em evidências. E aí eu chego, esse ano eu passei no estágio de cirurgia vascular e tô gostando. Claro. Só que, assim, é um negócio que é bom você se aproximar das coisas pra você ver, olha, eu não quero fazer isso. Olha, tem minha vida, não. Super spoiler de um post em breve que eu vou fazer, que é, antes de ser residente, você é médico. Então, antes de escolher alguma especialidade, você vai se formar médico. E é importante que você transite mesmo, e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, assim, eu nunca quis cirurgia, nunca gostei de cirurgia, nunca pensei de fazer isso pro resto da vida, mas enquanto eu tava ali no internato de cirurgia, eu queria ser a melhor que eu podia ser ali naquele momento. Me dediquei, nunca preteri nenhum internato, nenhuma especialidade. Isso me fez uma médica muito mais completa, apesar de não ser uma área de grande interesse. É aquele negócio, você forma médico, você forma generalista, não adianta você querer pular etapas. Eu tenho super nervoso de olho, eu tenho medo de passar por oftalmo, mas eu vou passar, vou ter que passar, acontece. Exatamente. A gente tá, como clínico, eu acho que se a gente, para você conhecer esse todo que a gente tá acabando de falar aqui, você vai ter que conhecer de cirurgia. E isso vai te fazer um clínico mais completo. Você vai ser chamado a opinar sobre uma cirurgia que você não vai indicar, mas você vai opinar sobre ela. E você vai cuidar de um paciente que fez uma cirurgia. Que é esse co-manejo, né, no hospital, assim. Eu acho legal você ter uma noção, assim, de como manejar determinado paciente, até pra você ajudar algum familiar. Com certeza. Igual eu tô lá na cirurgia vascular e chega minha avó, não, tô queimando as pernas, tá inchando no final do dia. Avó, meia compressiva. Tratamento padrão. Meia compressiva. É igual corticoide. Quando algum parente vier com uma manchita, não, troque G. Os dermatologistas vão chorar nele. Uau! Você fez um tanto de coisa. Mas isso é legal. Isso é ter esse conhecimento, até porque a gente fala que a gente gosta de falar essa frase, né? Que a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece. Então, assim, quando você, como clínico, sabe de anatomia cirúrgica, por exemplo, você está falando do internato de cirurgia, eu estou só citando o que o internato de cirurgia vai te completar como clínico, ou que ele vai te ajudar como clínico. Então, assim, você precisa de saber anatomia cirúrgica, porque o paciente que muitas vezes ele tem uma complicação cirúrgica, ou ele vai estar sendo conduzido por você, ou ele vai chegar para você. Então, o primeiro médico que vai atender o paciente com uma complicação cirúrgica, muitas vezes é o clínico. Ou às vezes ele vai internar para você prepará-lo para uma cirurgia. Então, conhecer da cirurgia te permite preparar o paciente melhor. Então, é muito... A gente, nas nossas discussões... Lindo isso. Demais. Nas nossas discussões diárias, muitas vezes a gente se pega, e a gente já aconteceu isso com frequência recentemente, da gente estar discutindo um caso...
E aí, a gente, pensando na anatomia da cirurgia, a gente falou, esse exame não está adequado para esse procedimento. Porque a gente, como clínico, na hora de pedir o exame, a gente lembra, o paciente fez uma cirurgia no abdômen em tal lugar. Eu estou querendo um exame tal, esse exame não se aplica. É impossível fazer esse exame porque a gente está querendo ver. E ajuda no seu relacionamento com o colega também, né? Você deixa o serviço dele a mão na roda. Né? Exatamente. Muito. Essa interface aí é super importante. E o clínico vai fazer isso o tempo inteiro, né? Então, ou seja, né? É a formação completa e integrada, né? Que é o objetivo. Eu acho que a gente Tudo, não vai então. ter... Acho que a gente não vai Tudo ter... que você pode escolher. Um clínico aqui, não. Vamos ter 2 clínicos. Com certeza, meu filho. Isso daqui é uma batalha que é no dia a dia. Uma condução ali, coercitiva. Não, Tem eu o tava Caio ainda, gostando boas da aula de influências. TO, de técnicas operatórias, e a Carolina já tava, mas você preferia de clínica, Nossa, sério. a de sêmio, né? É muito... Técnica operatória é ótimo. Para você aprender a funcionar o acesso central. Isso, pra você trabalhar no CTI, como eu. Isso é engraçado, isso. A primeira punção que eu fiz foi no meu internato de cirurgia. Eu dei sorte que tava no final da residência dos meninos da cirurgia, porque se fosse no começo eu não tinha 0 chance, porque eles iam estar ali sedentos pelo procedimento. Eles já estavam cansados de funcionar a acesso central. E aí, como eu tinha interesse, uma ótima relação com meus professores, porque se eu fosse aquela eu quero aluna, clínica, sentei no fundo que não tô nem aí. displicente, sem pontualidade, sem interesse mesmo, eles não iam me dar essa oportunidade. É aquela coisa que a gente tá falando do reconhecimento mesmo. E aí surgiu, era eu de acadêmica, outra colega que falou assim, eu não, você tá doido, eu não consigo fazer isso não. Eu falei, professor, você sabe? Eu falei assim, bom, professor, eu li no livro. Ele, como é que é a referência anatômica? Aí ele falou assim, vou ali. Aí eu fui, peguei e perguntei pros meninos, eu falei, me conta aí, o que é? Aí ele disse assim, assado, fala assim, fala. Eu falei, tá bom. Aí chegou, eu falei assim, assado, ele, então dá pra fazer. E aí eu fiz e deu certo, foi meu primeiro acesso central, que eu amo até hoje fazer. O meu foi semana passada. Foi numa femoral, na cirurgia vascular. Ai. Ela falou, não, pega aqui o probe e tal. Que legal. Foi chique, foi guiado, então. Foi guiado. Outro. Não, mas é porque era duplo lumen, né? Pra diálise. Legal demais. Não, mas sabe que esses cirurgiões às vezes nem usam assim, o ultrassom? Assim, acho que eles... Mas hoje é muito bom, assim, a gente saber que o... Faz parte da boa prática médica hoje em dia, o uso do ultrassom, principalmente nas emergências, né? Na faculdade aprender isso é fantástico. E me conta uma coisa, você tá no 8º período, como que foi a construção da sua carreira acadêmica até aqui? Assim? Como está sendo? Como tá sendo até o 8º, né? Você fez muitas coisas fora, você se preocupa muito com o currículo, você já chorou quantas noites pelo currículo? Então... Tem boatos que ele não dorme, eu pergunto constantemente nos stories dele, Caio, você dorme? Mas assim, eu durmo muito. Assim, a pandemia deu uma quebrada, assim, foi uma quebra de expectativa, porque eu tinha acabado de entrar no 2º período, teve carnaval e tal, eu estava ansioso pelo crime, né, que é a Copa Rio Minas lá, que a gente... E de repente, assim, eu ia ter Anatomia 2 com um dos melhores professores que tinha na faculdade, que era o Luiz na época. E aí, a gente teve a primeira aula com ele, que foi Anatomia dos vasos da face, até hoje eu lembro, porque ele é, assim, fantástico. Ele é muito bom. E aí veio a pandemia na semana seguinte, assim, acabou tudo. E aí... Ficou EAD. Ficou aquela banho coisa. De água fria. E aí, eu fiquei indo e voltando de Sete Lagoas para as aulas práticas. Porque eu falei, não tem por que ficar pagando aluguel aqui em BH se tá tendo só aula EAD. E aí fui pra Sete Lagoas ficar com meus avós. E aí eu tava indo e voltando. Nesse meio tempo eu falei, preciso fazer alguma coisa pra não ficar só vendo aula EAD e correndo pra fazer prática na faculdade, que a gente vinha todo encapotado, botava face shield, máscara, gorro, aquela coisa horrível. E ainda tinha que ficar nos xizinhos da faculdade. E assim, o aprendizado ficou um pouco... A faculdade fez o possível, mas não tinha como, ainda mais que era tudo novo, né? Teve que ser assim, de uma semana pra outra. Rápido, né? E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí aconteceu 2 coisas. Eu entrei por um grupo de estudos da UFMG, que é o GEDAN. É Grupo de Estudos em Didática Aplicada. O nome é grande e confuso, mas foi muito bom. E aí eu conheci uma galera lá, era assim, vários grupos que se reuniam semanalmente para poder discutir caso clínico ou técnica de estudo. Mas grupos constituídos só por alunos? Só por alunos de medicina. Era tipo o GEM. Eu tive isso na faculdade, depois eu conto. Capaz que foi tipo, quem fundou foi o Diego, ele é médico de família e comunidade.
E aí assim, tava rolando lá os grupos e esse grupo acabou me abrindo outra porta, que foi pra sangue. Pra você entrar pra sangue, você tem que escrever o formulário lá e falar das coisas. E aí eu falei, sou do GEDAN, a gente discute caso clínico, tô tendo uma experiência com pesquisa. E aí eu entrei. E aí a menina que era diretora na época, eu falei, eu te aprovei por causa do GEDAN. Porque você contou, você é muito novo, você nunca fez nada da faculdade, mas eu te aprovei porque o pessoal que vem do GEDAN é bom. Que legal. E aí tô na sangue até hoje, mas isso é uma longa história. Me levou pra sangue Tem junto. quanto tempo você Me tá na fez sangue? dessa. É meu 3º ano agora. Explica pra quem não sabe o que é sangue. A sangue é a Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais. É um braço científico da Associação Médica de Minas Gerais. E acadêmico, né? Acadêmico. E é onde os meninos têm muita oportunidade de realizar tarefas até organizacionais mesmo, assim. De Sociedade, congresso, de simpósio. A sangue abre muitas portas. Mão na massa. Muitas portas. Além dessa coisa teórica da construção de carreira, assim. Na sangue, tipo, eu aprendi a organizar minha vida, organizar evento e conhecer pessoas. Conhecer mais do que... E aí a gente organiza os eventos desde o início do uma ano. coisa Gente, importante, é network. impressionante a organização desses meninos. Eu vou falar porque eu tive a experiência enquanto acadêmica, eu fiz parte da sangue também. E depois eles me chamaram, foi ano passado que eu dei palestra lá no congresso, fiquei muito emocionada, feliz com o convite. Mas foi uma coisa, assim, porque ver enquanto ali no olho do furacão participando, eu já tinha noção que era bem organizado e tal. Agora, como convidada, eu falei assim, gente, o trem é grande mesmo. É muito assim. organizado. Isso é muito bonito de ver a maneira com que vocês conseguem levar, porque é feito só de acadêmicos. Vocês têm um apoio ali, umas referências de alguns médicos que estão ali como suporte, mas sumariamente tudo é organizado por eles e eles fazem de uma forma brilhante. Não, e é tão legal que os médicos ficam sabendo que a gente sabe fazer eventos, sabe conduzir o negócio, eles vem aqui organizar o congresso tal com a gente. Igual agora a gente vai estar lá no Congresso Mineiro de Medicina Intensiva da SOMIT. Vamos estar lá também, ajudando eles a organizar. E é muito como interessante. É que tá sendo a sua experiência na sangue? Eu entrei esse ano e, assim, uma mudança de chave. Primeiro que eu fiquei surpresa com o quão organizado é. Eu falei, gente, são um tanto de acadêmicos, de um tanto de faculdade, vai ser uma bagunça. E não, tudo funciona muito bem. E funciona de um jeito que as pessoas se identificam e elas querem melhorar. Todo mundo que entra e compra a ideia da sangue, tem pessoa que entra só pro corpo de apoio e quer ficar ali mesmo. Mas quem entra e compra a ideia, tá sempre pensando, não, o que eu posso fazer pra melhorar isso? O que eu posso ajudar? O que eu quero fazer? Até quando eu vou continuar na sangue? E é muito legal. Isso é muito legal. Isso depois na sua vida profissional. Porque levar essa experiência, as vivências, essas vocês vão carregar com vocês. O que vai acrescentar para vocês no currículo médico. Agora, levar isso para sua prática depois, na forma, porque a gente trabalha em instituições que são organizadas hoje em dia muitas vezes por médicos, dirigidas por médicos. Então, na hora que você consegue, numa sociedade acadêmica, ter essa organização, se você levar isso, transportar isso depois para sua carreira, Então, passa à frente. fica muito mais fácil entender, inclusive, como que funciona, por exemplo, no hospital. Backstage ali. E até na relação com as pessoas, assim, eu sinto que todo mundo que tá lá, principalmente da coordenação de diretorias e presidentes, tem os mesmos ideais, assim, veem a medicina da mesma forma, estão ali compromissados com o projeto, e é muito legal trabalhar assim. E aprender também a lidar com opiniões diferentes, argumentar, convencer e chegar num consenso ali. Isso é um exercício muito bacana. Você não vai ter na sua vida, principalmente como médico, você vai lidar com outras opiniões o tempo inteiro, chegar num consenso e trabalhar essa capacidade de argumentação e de resolver problema, porque é um problema atrás do outro. É aquela coisa das soft skills, né? Assim, eu aprendi a gerir pessoas e a como lidar com elas. Eu acho que isso é importante. E é isso que a gente... E carreira médica também. Gerir pessoas. Hoje, nós médicos, porque se a gente pegar a medicina de 50 anos atrás, médico era uma profissão muitas vezes solitária. Você tinha seu consultório, você tinha seus pacientes, você ia no hospital visitar os seus pacientes, você geria a sua carreira e seus pacientes. Hoje,
nós, para não falar 100%, na grande maioria, trabalhamos em equipe. A gente trabalha... Que bom. Não, mas é ótimo, mas trazer essa visão que vocês têm na sangue, por exemplo, tem um corpo diretor, presidente, diretor, e isso, coordenador, a gente vai essa hierarquização é bem legal essa hierarquia, mas e ver como que depois isso vai funcionar numa equipe. Então, assim, saber trabalhar em equipe. Faz muita diferença. Vocês pensam que mas isso é óbvio. É óbvio porque vocês têm essa visão. É óbvio porque vocês estão vivendo isso. Então, assim, mas não, acreditem, não é óbvio para todo mundo. Não é a maioria, tanto é que definitivamente não é. E a gente... E quando vocês levam isso para a vida profissional, a gente acaba conversando sobre isso recentemente. Esse sentimento de grupo, de equipe, eu estou trabalhando aqui para mim, mas eu estou trabalhando também pela equipe. Talvez eu vou fazer uma coisa que para mim não seria minha prioridade, mas pela equipe então eu vou fazer pelo time. Isso faz muita diferença. Exatamente. Quando você pensa isso, você está fazendo isso para além, vocês estão um passo assim, ou vários passos à frente. Então, eu assim, fico feliz. Não tenha dúvida disso, assim, levem isso não como com essa visão que vocês estão tendo aqui agora. Eu acho que é fundamental. Levem isso como experiência e não só, por exemplo, para o currículo. Com certeza. Então, assim, levem isso como, olha, eu estou vivendo isso aqui hoje, isso aqui... Não é só para cumprir tabela, né? E tenham certeza que isso vai ser muito útil para vocês. Me abre muitas portas, é muito bom pro meu currículo, mas eu faço isso que eu acredito que funciona. Acho que essa é a ideia. E unir as duas coisas é fundamental. Isso que a gente tenta, assim, não é viver a graduação em prol do currículo. Ele é importante, ninguém vai negar isso, porque seria um tiro no pé. Mas que o currículo também não deve gerir a sua graduação, entende? E fazer várias coisas que vão te agregar no final, né? Isso, que faz sentido pra você, né? Faz sentido. A gente falou agora você falou agora de clínica médica. Tava falando disso como por que eu escolhi ser médico. Então, assim, é isso. A gente não pode perder o valor. Isso. Então, assim, o que é de valor para você? Então, assim, isso é fundamental. Me conta uma coisa, que tipo de medicina é você? É do ansioso, do preocupado, do tranquilo, tudo vai dar certo, good vibes? Para algumas coisas eu sou muito ansioso, para outras eu sou muito tranquilo, igual para a prova. Eu não sou aquela pessoa que fica estudando de madrugada. E a prova, eu também faço a prova muito rápido. Se eu não sei também, eu não sei, marca você fica ali. brigando com a apostas. Eu prefiro chegar em casa. E você, Gabi? Que tipo de medicina? Eu acho que eles já sabem. Não, vai. Eu sou a medicina ansiosa. A que estuda de madrugada, aqui que acorda às 5 horas da manhã. Você também é assim? Não, sim. Gente. E eu sou a que fica até o final, porque eu acho que magicamente no último segundo a resposta vai vir pra mim. Isso não funciona pra mim. Esses dias eu tava escutando um professor da Ciências Médicas também, falando que ele tava aplicando uma prova e falou, gente, eu vi um aluno que era meu retrato, assim. Todo mundo acabou a prova, faltava uns 20 minutos pra prova acabar, ficou um aluno na sala. Ele descrevendo o aluno, eu achei muito divertido. Ele descrevendo, o aluno pegava, encostava na cadeira, olhava pra cima. Ele lia alguma questão, olhava pra cima. O professor que estava aplicando a prova, que é meu colega, ele tá assim... Eu fiquei pensando, o que esse aluno tá pensando? Ele já leu a mesma questão, porque ele tá na mesma questão que eu já percebi, umas 15 vezes. Ele não sabe o que ele vai fazer, ele vai continuar sem saber o que ele tá fazendo. Ele vai fazer uma métrica, no final, ele vai chutar a questão, mas ele tá esperando. Eu me identifico muito. Não, mas eu achei essa história fantástica, porque ele só tinha um aluno. Tava ele e o aluno na sala. E o aluno lá... vou gastar meu tempo, eu tenho 15 minutos, então eu vou ter 15 minutos até eu ter que chutar a questão. Acho isso fantástico. Não, eu tenho... Nisso a gente é muito parecido, Caio, assim, muito mesmo. Eu não fazia hora. Eu tenho... Chegar em casa, fazer minhas coisas. Acabou. Pensei eu não sou mais parecido com a Gabi. Meia dúzia de vezes aqui. Não tem a resposta? A resposta não vai sair. Não, agora, uma luz. Não vai. No estresse da prova,
naquela angústia da prova, naquela tentativa de resolver uma questão que aquilo ali já bloqueou. Não vai sair. Geralmente não sai. É verdade. Vocês não estão. Tem aquele Learning, é um curso da Barbara Oakley no Coursera, chama Learning How to Learn. E aí tem umas coisas de neurociência lá e ela fala que a sua memória é formada por vários chunks. E aí, aos poucos, você pode usar a memória de trabalho e a memória que vai precisar ser consolidada. A minha memória tem aqueles 4 chunks ali para a hora da prova. Se não tá lá, não tá lá. Então... Não adianta. Eu tenho uma memória visual muito legal. E aí, às vezes, eu lembrava aonde está no meu caderno de isso é muito vermelho, legal. não sei o quê. Só que eu não lembrava o que estava escrito. Então, na prova... Gente, o conteúdo tá lá, Deus. Por quê? A gente é muito parecida, né? E aí, às vezes eu fecho o olho na prova. Pô, deve achar que eu tô dormindo, sei lá. Mas não, eu tô tentando visualizar meu resumo. Pois é. Isso aconteceu nessa prova agora. Eu tava, gente, eu sei qual receptor que é, mas eu não tava lembrando qual que era o neuromodulador. Eu falei, ele tava no meio tava do lado disso. E aí eu lembrei, cara. Isso é uma estratégia do curso de Learning How to Learn, de como criar uma linha de raciocínio. É o negócio do Palácio da Memória. Isso, que você acessa. Você pode bem legal, montar uma linha de raciocínio com base nos objetos que estão na sua casa, e cada objeto vai ser alguma coisa. E aí você vai construindo um raciocínio a partir daquilo. Legal. É muito legal, eu acho muito legal. Doido. Aprendizado, de modo geral, é uma área encantadora, assim, quando você consegue estudar sobre esse processo. Isso aí me encanta também. Me conta uma coisa, pra gente... Eu prometi, agora a gente tem que entregar. Como é que foi esse estágio fora? Porque além Primeiro, como conseguir, dos né? likes... Conte tudo. Como conseguiu, como você descobriu, porque isso é uma coisa também... A maioria das pessoas nem sabe que existe essa possibilidade. Isso é uma coisa nova, inclusive. Isso eu acho que sim. Não é uma coisa... O processo inteiro foi uma loucura, assim. Eu sei que desde o início, desde quando eu entrei na faculdade, eu quero fazer alguma parte da minha formação fora. E essa não vai ser a última. Foi a primeira, mas não vai ser a última, eu tenho certeza. Porque é um dos meus objetivos. Residência não, quero fazer aqui. Não, tô te falando. Não, inclusive eu tomei essa decisão lá, enquanto eu tava lá. Desde quando eu entrei na faculdade, meu pai ficava em cima, você tem que fazer alguma coisa fora, porque internacionalizar é legal demais e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, já tinha a parte, o íconezinho de internacionalização no site da faculdade. E aí eu sempre fiquei acompanhando. Surgiu a oportunidade lá da CLEV, eu não sei se vocês conhecem aquela coordenação local de estágios e vivências. Eles fazem esses estágios fora. Eu acabei passando por um de pesquisa no Peru, mas na época ficou inviável financeiramente para mim, não fui. E aí, no ano passado, eu estava passando pelo portal da faculdade um dia, e aí estava lá a oportunidade. Acadêmicos do 4º ano faziam uma parte da clínica médica em Miami. Aí eu apliquei, né? E aí o mais importante de tudo, e que me ajudou demais, foi ter já feito inglês antes e já ter tido o certificado de inglês. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito importante. Uma dica importante. É uma dica importante. Me perguntam isso com frequência, assim, qual tipo de certificado fazer? Porque tem os que a gente faz mais no final, que tem duração de 2 anos, em geral, 3 TOEIC, TOEFL, desses. E os certificados que tem essa duração maior, que você não necessariamente precisa fazer no final, né? Eu acho que o de Cambridge é o mais interessante, porque ele é vitalício. Isso. Sim. E aí, o que eu fiz, eu fiz quando eu era novinho, assim, foi tipo no 2º ano do ensino médio, e aí eu peguei B2. Inclusive, esse B2 não vale mais para a prova do PSU. Tem que ser C1. E aí... Mas, enfim, foi bom porque valeu pro meu estágio. E aí, abri o estágio lá e tal, eu joguei... era uma entrevista, currículo e carta de intenção. E aí, durante a entrevista, eles iam te perguntar sobre o seu currículo que você colocou lá. E aí, 2 coisas valiam muito. Atividade de extensão e pesquisa. Na época, eu não tinha pesquisa, só tinha feito extensão na liga que eu tô nela até hoje, que é a Liga de Empreendedorismo lá da faculdade. E aí, fui para a entrevista. O engraçado desses editais da faculdade em si... é que eles são menos concorridos do que esses estágios da CLEV, porque, em tese, esses estágios da CLEV valem para o Brasil inteiro. São as vagas para o Brasil inteiro. E aí, esse da faculdade é um pouco menos concorrido. E aí, eu fiz a entrevista e tal, passei. E aí, a Corine, que é a diretora de Relações Internacionais lá da faculdade, virou para mim. E aí, você tem visto? Eu falei, não, nunca fui para lá. E aí, não, aí já começou, corre atrás de visto. E aí, eu falei,
E isso era quando? Me situa no tempo. Isso era em agosto do ano passado. E você iria quando? Eu iria no início desse ano agora. Como que você conseguiu visto? E aí... Deus. E aí... Jejum e oração. Eu já tinha... Quando eu fui fazer a entrevista, eu já entrei no site lá do consulado dos Estados Unidos lá e já preenchi aquele forms enorme lá que você tem que preencher. E aí eu já tinha conseguido a entrevista para fevereiro desse ano. Só que fevereiro desse ano era pra eu estar indo. E aí eu entrei com um pedido de urgência lá. Olha, passei no Observership na Universidade de Miami, não sei o quê. E aí eles adiantaram minha entrevista. Legal. Eu fiz a entrevista dia 22 de E dezembro. você tirou um visto como... Turista. Isso que é o mais legal. Pra você fazer Porque o isso também é Observership importante. de 1 ou 2 meses, você pode ter só o visto de turista. Ah, muito bom. Porque cancela uma burocracia que deve ser pra você fazer o outro, Porque né? fazer de intercâmbio, né? Ou mesmo de trabalho. Deve demorar assim, mais. Mais do que 3 caramba. meses é mais... Você precisa ter mais documentos. E deve demorar mais E pra você sair a burocracia, liberação. né? E foi muito tranquilo pra mim, porque eu cheguei lá, o cara falou, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu, vou fazer um estágio 1 mês na Universidade de Miami. Tem data pra ir, tenho data pra voltar. Me liberou. Tanto no consulado pra tirar o visto, quanto lá na imigração. E me conta uma coisa, como é que foi a experiência lá? O que você achou de mais? Isso aqui renderia um dia inteiro de podcast. Dava pra contar, assim... Em resumo. Foi um mês muito intenso. Tipo assim, eu cheguei lá Você tudo vivia a rotina muito de novo. interno. Nos primeiros 2 dias eu chorei muito. Assim, posso passar a impressão de que eu não chego em casa e choro, mas não. Liguei pra minha mãe, liguei. Mãe, vem me buscar. Nossa, por que eu fiz isso comigo? Vou ficar aqui agora 1 mês sozinho e tal. Mas à medida que eu fui pegando contato com a equipe e me acostumando, porque os Estados Unidos é muito diferente da rotina que a gente tem aqui. Igual, por exemplo, aqui eu saio de casa e vou andando a pé pra faculdade, vou a pé pro hospital fazer minhas coisinhas. Lá não, lá todo mundo tem carro. E aí, quando você anda na rua, as pessoas te olham, tipo, você é um estranho, por que você tá andando a pé? E eu gosto muito de andar a pé. E aí eu fazia esse caminho, eu saía andando a pé, ia até o metrô, pegava o metrô até o hospital. E aí, como é que era a rotina no hospital? Eu fiquei na equipe de interconsulta da cardiologia. Isso é interessante sobre as equipes do hospital de lá. Você tem muitas equipes para coisas muito específicas. Então, você não tem equipe só de cardiologia. Você tem interconsulta, você tem a ecocardiografia, você tem a eletrofisiologia, você tem a insuficiência cardíaca e você tem o pessoal da hemodinâmica. E aí eu fiquei na interconsulta da cardiologia, que era tipo o geralzão, assim. São as subespecialidades dentro da cardiologia. E tem isso em todas as especialidades. Qual hospital lá? Eu fiquei no... porque... E essa conversa também sobre os hospitais lá renderia um episódio inteiro de podcast. Porque então a gente já tem roteiro de 1 mês de gravação. Exatamente, tá ótimo. É porque eu fiquei no University of Miami Hospital and Clinics. Só que a Universidade de Miami tem um complexo hospitalar gigantesco lá. E Você aí ficou em um deles. eu fiquei em um deles, que é muito grande e é mais novo, assim, também. Entendi. E aí eu chegava lá de manhã e tal. E aí, se alguém perguntar pra vocês se eu fiz alguma coisa lá, se eu escutei algum paciente, vocês dizem que não. Porque, em tese, é no observership. Eu não tinha... era só observacional. E aí, à medida que os preceptores lá vão ganhando confiança no você, eles vão... você vai ser responsável por esse paciente aqui hoje. Muito legal. E essa parada lá de equipe, assim, é muito legal, porque você vai, à medida que você vai passando o tempo, você vai se sentindo mais parte da equipe e assim... vai se interessando mais. É meio que um ciclo ali, né? Que você entra no looping de querer dar mais, e à medida que você dá mais, eles te dão mais responsabilidades. E era ruim, porque como eu era só um observer, em tese eu não podia fazer notas, que é fazer o prontuário do paciente. Aí eu fazia lá, digitava no Google, no Word lá do Google, e mandava pro meu preceptor, e ele ia lá e falava, não, você pode melhorar aqui, você pode melhorar aqui. Muito bom. Era assim, muito legal. E aí a rotina também lá era assim, muito... Eles são muito intensos e muito cobrados o tempo todo, porque esse hospital da Universidade de Miami é tipo assim, um top produção acadêmica e produção de pacientes, porque lá tudo é privado, então as coisas têm que rodar e as coisas têm que gerar dinheiro também.
Então, eles são muito cobrados. Essa visão é bem interessante, viu, Caio? Porque na faculdade, a maioria dos hospitais que a gente roda é hospital escola público. E a gente se forma muito sem essa visão de produtividade da medicina vida real. Que aí, quando você é jogado no mercado de trabalho... Você é engolido, né? Você é engolido. Ou você se adapta. Então, tem que ser rápido. Você tem que virar a chave. E tem muita gente que não vira, entendeu? E aí fica sem entender e sem conseguir entregar porque não entende o que está sendo cobrado. E eu acho que a gente está cada vez mais sendo cobrado, mas mais que sendo exigido que a gente saiba disso. Que a gente saiba de medicina, que você saiba, mas que a medicina está dentro de alguma coisa. Medicina está dentro do hospital. Clínica médica, o que a gente faz aqui, está dentro do hospital. O hospital é uma empresa que presta serviço de saúde. Lógico que o foco é o paciente. A preocupação do serviço de saúde é o paciente. Mas se a gente não tem essa visão gestora, essa gestão do recurso, eu acho que a gente perde muito. Porque, e a gente na faculdade, a gente não tem isso. Na faculdade, a gente não tem essa visão da gestão do recurso. Né? Você sabia desse tipo de estágio? Não, Que eu legal. descobri com o Caio. Quando eu vi ele tava aí, eu falei, uai, o que você tá arrumando aí? Que bacana. Assim, o legal é que, tipo assim, não é restrito a pessoas das ciências médicas jamais. É um programa da Universidade de Miami que inicialmente era só para latinos e caribenhos e agora tem gente do mundo todo. Que bacana. E tinha muitos indianos lá, eles andavam em bando, era máximo, era muito engraçado. E Você assim, conseguiu fazer amigo lá, assim, conheceu, se estreitou... Assim, eu fiz amigos com o pessoal da minha equipe. Sim. E isso é legal. Residente? A equipe e a equipe era multiétnica também. Igual a residente, a R1, ela era do Kuwait. E o R2, que lá eles chamam de... não é resident, mas é fellow. Aí ele era do Paraguai e a minha chefona era de Nova York. Que chique. E aí eu fiz amizades dentro da equipe. Mas eu mantive muito contato com as meninas do 6º ano que foram também. Entendi. E essa parte foi muito importante pra mim também, porque me deixou um pouquinho mais perto de casa. Seguro, Sua experiência em uma palavra. Se você pudesse resumir sua experiência em uma palavra. Nossa, oportunidade. Adorei. Você conhece... Assim, eu achei que foi muito engrandecedor pra mim, porque eu tive a oportunidade de ter contato próximo com pessoas que produzem demais e que são muito boas. Pra você ter uma ideia, a minha chefe, a doutora Grisette, ela era especialista em insuficiência cardíaca. Ela fez a formação dela acadêmica em Harvard, e aí depois ela fez residência naquele Mass General, e depois voltou para Harvard para fazer o mestrado dela. Então, assim, os top do top. Os caras que o nome deles está lá no New England Journal of Medicine, eles estão todos ali do seu lado. Isso é muito doido. legal. É aprender com os melhores. Bom, infelizmente, nós vamos ter que acabar esse episódio no auge. Nós vamos ter perguntas, mas... A gente vai ter que chamar de novo. Essa resenha aqui dava... Essa resenha ela vai continuar, isso é uma promessa. Gostaria de te agradecer, embora assim, foi corrido, porque é muita coisa pra falar. A gente acho que pode gravar um episódio só disso. Eu acho que dá pra falar só da experiência do que a gente pode incorporar. Pode falar de oportunidades internacionais também no curso de medicina, porque são muitas. Já tá aqui, ó, me dá a data. Vamos que a marcar. data dessa galera que é concorrida. Uma dúvida, mas depois você vai responder, não precisa responder agora. Que é por que você não quer fazer residência lá? Porque assim, eu acho que isso... Aí nós vamos deixar pra próxima. Isso, gostinho de quero mais. Big turnover esse negócio. E eu quero saber dos outros Big Turnovers também, que eu sou curiosa. Recados finais, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Isso aí. Segue o Instagram. Dá um joinha. @chamaclínica. No YouTube a gente precisa de... inscritos. Like. A gente lê os comentários, então mandem sugestões no YouTube. Isso, verdade. Todos os comentários. Acompanhar a sangue, Caiu porque tem muito. muitas oportunidades. Isso, e acompanha a sangue. 10 minutos desse Entrei episódio na foi sangue. falando da sangue. Pois é. Eu queria te agradecer mais uma vez, foi um prazer ter aqui você Foi conosco. ótimo mesmo, Caio. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Foi o máximo ter saído a pessoa que escuta o podcast ali correndo na Praça da Liberdade pra poder vir aqui. Você vai escutar o seu podcast na Praça da Liberdade. Exatamente, e vai ter outros. Bom, finalizando, uma atitude saudável é contagiosa, mas não espere pegá-la dos outros. Seja um portador. Acho que é isso. A gente fala muito sobre ser o protagonista da mudança. A gente quer mudança, mas ser protagonista da mudança também é importante. E estamos aqui reunidos querendo fazer mudança, né? Na formação médica. Exatamente. Um beijo pra vocês. Beijo. Até a próxima. Beijo, um abraço.